Olá, meu nome é Ariadne, eu tenho um canal no YouTube e uma página no Facebook chamada Literatura e Divã, onde eu faço resenha de alguns livros. O primeiro livro que eu vou fazer a resenha é o Fahrenheit 451. O Fahrenheit 451 é uma distopia. Uma distopia, por assim dizer, é um retrato de um futuro caótico, sem esperança e geralmente vai abordar assuntos políticos e sociais dentro das suas histórias. Um exemplo de muito sucesso atualmente é os Jogos Vorazes, né? Que tem lá os Jogos Vorazes, a Esperança, Em Chamas, que fala também de futuro caótico. Outro que a gente pode dizer é o Divergente, outro, o Maze Runner, enfim, todos esses filmes e livros vão falar de um futuro que não é legal para a humanidade. O Fahrenheit 451 foi escrito pelo Ray Bradbury em 1953 e ele vai contar a história de um cara que é bombeiro, e ser bombeiro na distopia do Fahrenheit 451 não é uma coisa legal, não é para apagar incêndios. O bombeiro aqui, na verdade, ele queima livros, porque nesse futuro as pessoas são proibidas de lerem e de terem livros. Sim, minha gente. As pessoas não podem ter livros em sua casa. As pessoas que têm livros em sua casa, elas têm os livros incendiados pelos bombeiros e elas vão presas. Esse cara, ele vive muito bem, né? Ele tem uma esposa, até um dia que ele encontra uma vizinha. Essa vizinha no livro é uma menina por volta de uns 17 anos chamada Clarice. E a Clarice começa a questioná-lo. A Clarice é uma pessoa muito diferente das pessoas dessa época. Ela gosta de conversar, ela tem uma família que ainda cultiva alguns hábitos. É importante ressaltar que nesse futuro distópico as pessoas elas são totalmente alienadas e elas amam tecnologia, e tecnologia em 1953 se referia basicamente à televisão. Então a descrição que eles dão são casas que têm televisões por todos os lados. E a esposa do principal dessa história, ela vê televisão o tempo todo. E na televisão existe o que eles chamam de família. E essa família, eles interagem com as pessoas. Então as pessoas têm ilusão de que estão conversando. E até na hora que eles vão dormir, eles botam uma coisa no ouvido, que é tipo uma concha que ele fala aqui, e as pessoas continuam interagindo com a televisão. Então a Clarice, ela não é dessa forma, ela quer conversar, pergunta se ele é feliz, por que ele é bombeiro, e a partir dessa conversa com essa moça, ele começa a se questionar do porquê que ele faz isso, se isso realmente é uma coisa correta, enfim. Tem um outro evento também no livro, que eu não pretendo dar muitos spoilers, porque vocês realmente precisam ler esse livro, que também vai fortalecer todos esses questionamentos do Montaigne. O nome do personagem principal é Montaigne. E o Montaigne, ele vai começar a querer guardar livros, isso é uma coisa proibida, ele vai ter uma série de problemas, ele vai encontrar um professor de línguas que vai ajudá-lo, né, a lidar com isso, enfim, ele vira um fugitivo. Não vou relatar mais porque eu acho que vai ser spoiler, mas leiam o livro. E eu separei algumas coisas bem interessantes do livro, né? Que eu até botei na página aqui do Facebook. A primeira coisa é a seguinte: o chefe do Montaigne, dos bombeiros lá, o Beat, ele vai dizer para o Montaigne o seguinte, que os bombeiros, eles não são necessários, que as pessoas pararam de ler por vontade própria. Vou ler aqui exatamente o que ele fala. Os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando garantem um circo no qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados, mas na verdade é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muitos poucos os que ainda querem ser rebeldes. Em um outro momento, né, e a gente está vendo que as pessoas leem cada vez menos, aquela frase, né, se um livro for muito bom, ele vai virar filme. Então, as pessoas estão deixando de ler por vontade própria, realmente. E uma outra frase que eu achei super interessante é eles falando
como aconteceu esse processo das pessoas deixarem de ler. E eles vão falando dos resumos de clássicos, de livros importantes. E o que está acontecendo hoje, minha gente, parem para pensar. As crianças, elas não são mais incentivadas a lerem a obra integral. Elas são incentivadas a lerem resumos, quadrinhos daquele livro, enfim. Acha-se hoje que as crianças não têm mais a capacidade interpretativa, porque as palavras são muito difíceis, porque aqueles termos não se usam mais. Mas fica aqui um questionamento. Eu li todos esses livros e eu não sou tão velha assim, né? Eu tenho 29 anos e eu consegui lê-los perfeitamente. É claro que às vezes eu precisava da ajuda de um dicionário, mas isso foi um processo que me ajudou muito em aprendizado. Mas o trecho é: resumos, tão depressa que a centrífuga joga fora todo o pensamento desnecessário, desperdiçador de tempo. Então, algumas pessoas acham que ler livros é desperdiçar tempo. E a gente vive numa sociedade de informação instantânea, onde as pessoas não querem perder tempo, não param mais para contemplar, para pensar e para refletir. Enfim, outro ponto que eu acho extremamente interessante, fundamental, essencial de se pensar é que nesse futuro distópico as pessoas elas tomam muitos remédios. Então tem uma pílula dourada, tem uma pílula vermelha e existe uma pílula para excitar pessoas no sentido de fazer com que elas fiquem mais ágeis e existe uma pílula para que as pessoas se acalmem e consigam dormir. E será que tem alguma similaridade com a nossa realidade? Eu acho que sim, né? Principalmente se você for psicólogo como eu, você vai ver que isso anda acontecendo demais. Além do livro, que é incrível e totalmente necessário, nós temos um filme, o filme do Truffaut, de 1960 e alguma coisa, começo dos anos 60, e é um filme muito bom também. Se você não está acostumado a ver filme antigo, pode ser que você fique um pouco entediado, porque ele é um filme um pouco mais lento, mas eu insisto para que você insista em ver o filme, porque é um filme muito bom. Tente fazer uma coisa diferente, ver um filme diferente. Se você não conseguir ver tudo de uma vez, veja um pouquinho a cada dia, mas veja. E nesse filme, e tanto no livro quanto no filme, eles vão para um acampamento, né? O Montaigne, ele está sendo perseguido, ele vai para um acampamento. E no acampamento existe o que eles chamam de book people. Os book people são pessoas que decoram livros. Eles escolhem um livro e eles decoram aquele livro e eles passam aquele livro adiante, já que, lembrando que não é permitido que eles tenham livros. Enfim, Fahrenheit 451 é um livro maravilhoso. Se você leu e gostou de Jogos Vorazes, ou se você viu Jogos Vorazes no cinema, ou Maze Runner, eu tenho certeza que você vai gostar muito de Fahrenheit 451. É um livro bem fininho, dá para ler bem rápido. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de assinar o canal e de curtir.